bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ok, graças a Deus. Eu me chamo Eliezer, falo aqui de Fortaleza, né, cidade onde eu moro. Eu estive associado com as Testemunhas de Jeová por aproximadamente 27 anos e hoje eu estou afastado, né, me afastei e tenho por objetivo, gente, levar esclarecimento a respeito das práticas doutrinais desta religião que se diz cristã ou dessa seita. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do exclusivismo, né, das Testemunhas de Jeová. É uma religião que se isola do resto do mundo e que tem aquele conceito: nós contra o mundo e o mundo contra nós, né? Eles dizem que não fazer parte do mundo é isso, é você se isolar de uma tal maneira que você perde o convívio, né? Muitas vezes as Testemunhas de Jeová são até chamadas de pessoas estranhas. E no que diz respeito a outras denominações religiosas, muito mais. Uma Testemunha de Jeová, se ela assistir um culto, uma missa, uma reunião ou qualquer evento em qualquer entidade religiosa que não seja das Testemunhas de Jeová, ela pode inclusive ser desassociada por estar tendo contato com a religião falsa, como eles dizem, não é? E por apostasia. É interessante notar, gente, que Jesus Cristo, ele, embora criticasse os costumes, né, e a maneira como os fariseus impunham as doutrinas, Jesus ele pregava nas sinagogas. A gente vê isso nos evangelhos. Mas é interessante que uma Testemunha de Jeová, ela vai na casa da pessoa, prega na porta da pessoa. Muitas vezes essa pessoa tem uma religião, essa pessoa ela é convidada a assistir uma reunião no Salão do Reino, mas uma Testemunha de Jeová não pode nem pensar em ter contato com qualquer prática de outra religião. O ecumenismo, então, está fora de cogitação. Normalmente, eles se apoiam em alguns textos bíblicos, como nós vamos ver daqui a pouco, o texto de Isaías. Mas existe um relato aqui no capítulo 18 do livro bíblico de Apocalipse, que é muito usado, né? Aqui em Apocalipse 18, versículo 4, esse texto ele é muito usado pelas Testemunhas de Jeová para defender essa prática, né? Esse exclusivismo. Quando diz assim, ó: ouvi outra voz vinda do céu dizer: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela e se não quiserem receber parte das suas pragas. Apocalipse 18:4, que eu li na própria tradução do Novo Mundo, né? E normalmente também se é usado o versículo 8, se referindo ainda à Babilônia Grande, né, as outras religiões, como eles dizem. Porque assim, no conceito TJ, pessoal, qualquer religião ou seita que não seja Testemunha de Jeová, eles enquadram como fazendo parte de Babilônia Grande. Por isso que eles dizem Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. São os únicos que não fazem parte de Babilônia Grande na visão TJ, são eles. E esse texto aqui, o versículo 8 de Apocalipse 18, também é muito usado, que diz assim, ó: é por isso que as práticas dela aqui Babilônia, né, morte, luto e fome, virão num só dia, e ela será completamente queimada no fogo, porque Jeová Deus, quem a julga, é forte. E esse conceito, gente, ele foi inclusive estudado agora na Sentinela de outubro de 2019, na semana de 2 a 9 de dezembro que passou, há pouco mais de um mês, teve um estudo que falou sobre isso. Então, Eliezer, por que você está falando desse assunto? Eu estou falando desse assunto, gente, para mostrar para vocês a hipocrisia. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo a hipocrisia da liderança das Testemunhas de Jeová na pessoa do seu corpo governante, aquele papado coletivo. Eu vou mostrar para vocês como é pregado, é mostrado, é doutrinado para as Testemunhas de Jeová uma coisa, mas a sua liderança faz outra. Primeiro nós vamos ver alguns parágrafos desse estudo, estudo número 40, da Sentinela de outubro de 2019, e depois nós vamos ver o que foi que o corpo governante fez, o corpo governante que é a liderança das Testemunhas de Jeová, e vamos ver se está em harmonia, né? Se está ali caminhando junto com aquilo que foi estudado na revista Sentinela por 8 milhões e meio de Testemunhas de Jeová ao redor do mundo, tá bom? Vamos analisar o que a Sentinela diz.
Gente, olha, então tá aí, você tá vendo a capa da revista Sentinela, edição de estudo de outubro de 2019, né? É uma capa até assim um pouco estranha, né, gente? Que dá pra ver aí, assim um Jesus um tanto quanto violento, um Jesus assim sanguinário, né? Você tá vendo aí que Jesus num cavalo branco com arco e flecha. O pessoal aí parece das Forças Armadas tudo desesperado, e lá no fundo um punhado que segundo eles são as testemunhas de Jeová, né? Um punhado de gente, e Jesus aí atirando flecha em todo mundo. E segundo o corpo governante, esses outros cavaleiros aí são 144 mil, viu, pessoal? Vai estar no céu e que vai voltar com Jesus Cristo para matar todo mundo. Então a capa da revista é essa, na edição de estudo de 2019. Edição de estudo de outubro de 2019. Gente, o estudo dessa revista, olha, foi o estudo de número 40, tá marcado aí de verde, né? Vocês estão vendo na tela, ó. Mantenha-se ocupado durante os últimos dias. Então, dentre outras coisas, ele vai falar sobre recreação, ele vai falar sobre entretenimento, ele vai falar sobre trabalho, né? Sobre a obra, segundo eles, é a obra teocrática, né? Mas nós vamos lá para o parágrafo 16 em diante, vamos ver o que a torre de vigia fala sobre se manter ocupado durante os últimos dias. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 16 em diante. Olha, a partir do parágrafo 16, né, embaixo do subtópico, ó, fique longe da religião falsa. Aí manda ler Apocalipse 18:2, 18:4 que nós lemos, 18:5 e 18:8 que nós também lemos. Gente, presta atenção que está assinalado aí de amarelo, né? Diz assim, ó: esses versículos mostram mais uma coisa que Jeová espera de seus adoradores. Todos os cristãos verdadeiros devem deixar claro que não fazem parte de Babilônia a Grande. Viram só? Antes de aprender a verdade, é possível que um estudante da Bíblia fizesse parte de uma religião falsa, segundo eles. Ele talvez assistisse aos cultos ou participasse de atividades promovidas pela igreja. Pode até ser que ele costumasse doar dinheiro para ela. Gente, agora veja o que está assinalado aí de azul, ó. Mas se um estudante da Bíblia quiser se tornar um publicador não batizado, ele precisa primeiro cortar todos os laços com a religião falsa. Ele deve escrever uma carta de renúncia para a sua antiga igreja ou mostrar de alguma forma que rompeu seus vínculos com ela. Viram só? Sentinela que está dizendo isso, um assunto de estudo, né? E ainda diz assim no final do parágrafo: ele deve fazer o mesmo se pertencer a qualquer outra organização que esteja ligada à Babilônia Grande. Se vocês olharem aí do lado, tem um box, né? Tem um quadradozinho cinza aí, um retângulo, né? Que diz assim, ó: nós também não participamos de acampamentos para jovens ou de clubes que tenham ligação com a religião falsa. Por exemplo, sobre ser sócio da ACM, que é a Associação Cristã de Moços, veja a pergunta dos leitores na Sentinela de 15 de julho de 1979. A ACF, que é a Associação Cristã Feminina, deve ser encarada da mesma forma. Veja, pessoal, algumas unidades locais da ACM e da ACF afirmam que as atividades realizadas ali não são religiosas, mas na realidade essas organizações têm raízes e objetivos religiosos. Então veja, vamos para frente. Gente, agora o parágrafo 17. Olha o que diz. O cristão verdadeiro precisa ter certeza de que seu emprego, ele agora vai falar de emprego, não tenha nada a ver com Babilônia Grande. Por exemplo, ele não seria funcionário de uma igreja. Além disso, um cristão que seja funcionário de alguma empresa não aceitaria fazer certos trabalhos em um prédio que promove a religião falsa. Quer dizer,
se a igreja ela precisa de um serviço terceirizado, e se esse irmão trabalha na empresa que porventura vai prestar serviço para essa igreja, ele está dizendo aqui que o irmão não deve participar desse trabalho lá na igreja. E aí o que está de rosa diz assim, pessoal, ó, está assinalado de cor de rosa aí, ó. E se um cristão trabalha por conta própria, olha que interessante, ele jamais procuraria serviços em entidades ligadas à Babilônia Grande, nem aceitaria ofertas de trabalho delas. Olha o que está assinalado de verde. Por que temos que tomar uma atitude tão firme? Veja, porque para Deus essas organizações religiosas são impuras. Eu vou repetir. Porque temos que tomar uma atitude tão firme, porque para Deus essas organizações religiosas são impuras. Nós não queremos participar das obras e dos pecados delas. Nós não queremos participar das obras e dos pecados delas. Viram? Ah, pessoal, um detalhezinho muito importante, né? Se você observar aí do lado, eu fiz questão de colocar, né, que eu abri isso aí no aplicativo JW Library, aí do lado direito, da onde está assinalado aí, né, onde eu marquei o parágrafo, tem aí a citação do texto de Isaías 52:11, que eu disse lá atrás que a gente ia considerar. Então, quando ela considera o parágrafo 17, ela cita no finalzinho, ó, Isaías 52:11, que está transcrito aí. Na própria tradução do Novo Mundo diz assim, ó, retirem-se, retirem-se, saiam daí, não toquem em nada impuro, saiam dela, mantenham-se puros, vocês que carregam os utensílios de Jeová. Está vendo a aplicação do texto? Gente, agora o parágrafo 18, ele conta a experiência de um irmão. Olha, certo ancião trabalhava por conta própria. Anos atrás, um homem quis contratá-lo para fazer um pequeno serviço de marcenaria na igreja da cidade. O homem já sabia que o ancião não aceitava trabalhos em igrejas, mas ele estava desesperado para encontrar alguém que fizesse o serviço. Mesmo assim, o ancião se apegou aos princípios da Bíblia, olha, e recusou o serviço. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção agora nessas duas partes que estão assinaladas aí. Na semana seguinte, o jornal local publicou a foto de outro marceneiro fixando uma cruz na igreja. Se nosso irmão tivesse aceitado o trabalho, é bem provável que a foto dele tivesse saído naquele jornal. Viram só? Pense em como isso poderia prejudicar a reputação dele com seus irmãos cristãos. Gente, essa frase agora é muito importante, porque nós vamos considerar à frente. Olha, pense também em como Jeová teria se sentido. Viu só? Pense também em como Jeová teria se sentido se o irmão tivesse feito aquele trabalho, né? Fixado uma cruz na fachada daquela igreja. Como é que Jeová ia se sentir? O irmão, ele estava trabalhando, ganhando ali o ganha-pão dele, né? Sustento da família, mas não pode, né? Como é que Jeová ia se sentir com um negócio desse? Não é verdade? Abrindo aqui um parêntese, pessoal, lembrando que ele aqui está criticando a colocação da cruz na fachada da igreja, né? Mas os salões do Reinos hoje no mundo todo tem a plaquinha jw.org lá, né? Roxinha, na fachada de todos os salões, né, gente? A marca da empresa norte-americana hoje está fixada na fachada de todos os salões do reino. Viu, pessoal? Lembrando que os parágrafos 16, 17 e 18 que nós aí consideramos, esses parágrafos eles foram considerados na semana de 2 a 9 de dezembro de 2019, estudo número 40, não é? Da revista Sentinela de outubro, edição de estudo. Mantenha-se ocupado durante os últimos dias, é o título do estudo. Vocês viram que coisa interessante, né? Então, assim, as testemunhas de Jeová, elas realmente não se misturam com nada, eles vivem dentro de uma bolha, dentro de um cercado. E na questão de se manter ocupado durante os últimos dias, que é o título do estudo,
ele foi bem claro, nem trabalho se deve aceitar num prédio de qualquer entidade religiosa. Não se deve fazer, participar, né, de acampamentos para jovens, masculino ou feminino, não pode. Não é? Mesmo que esses acampamentos, esses grupos de jovens, não é, digam que não tem nada a ver com determinada entidade religiosa, não pode, é proibido, cita inclusive a Sentinela de 79. Foi dito aí também, como é que Jeová teria se sentido se aquele irmão aceitasse aquele trabalho e passou alguém da reportagem, tirou uma foto, apareceu uma pessoa no jornal reformando a igreja, fixando uma cruz lá na fachada da igreja. Gente, como é que Jeová teria esse sentido? Vocês viram aí? Não podemos ter nada, eles dizem, que ver com Babilônia Grande. Até para uma pessoa, que eles vão lá na casa da pessoa, bate na porta lá, leva um livro para a pessoa estudar, né? Você pode entender a Bíblia, que é uma heresia esse livro. A pessoa então se interessa por alguma razão, isso aconteceu comigo. Então a pessoa agora quer ser uma testemunha de Jeová. Então ele tem que primeiro sair para pregar, antes de se batizar, não é? Eles chamam lá de publicador não batizado. E aí ele vai passar por uma entrevista com os anciãos, não é? Depois ele vai passar mais ou menos 6 meses pregando como um publicador não batizado. Mas vão investigar se ele está de alguma maneira ainda ligado a alguma entidade religiosa. Se ele tem uma ficha lá nessa outra religião, se tiver, ele tem que tirar. Não pode de jeito nenhum. Tem que manter, cortar qualquer tipo de contato com outros tipos de denominações religiosas. Foi lido Isaías 52:11. Gente, agora eu vou mostrar para vocês se a liderança das Testemunhas de Jeová realmente coloca em prática isso que eles escrevem. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos e fazer alguns comentários, tá bom? Vamos às fotos. Pessoal, vocês estão vendo aí essa gravura, né? Do lado esquerdo, embaixo tem assim, ó, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Do lado direito tem aí, ó, Igreja Prize Palace. Gente, é isso mesmo que vocês estão pensando. Esse Salão do Reino que está à esquerda, ele foi vendido para essa igreja Prize Palace. Tá aí o valor embaixo, ó. $1.280.000. Isso lá na periferia de Nova York. Vamos mais. Olha aí, gente, mais um. Tá vendo? À esquerda, nós temos aí um Salão do Reino. Lá está a plaquinha jw.org, né? Na fachada do Salão do Reino. À direita, nós temos uma vista interior desse dito Salão do Reino. Por $400.000, a congregação de língua francesa da Igreja Batista de Stratford, nos Estados Unidos, comprou esse Salão do Reino. Estão vendo? Um salão que foi vendido para a Igreja Batista de Stratford por $400.000. Tá vendo aí, pessoal? Olha, pessoal, tem aqui no Brasil também, viu? Tá aí, ó. À esquerda, perdão. Tá lá, ó, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, no ano de 2015. Um ano depois, em 2016, tá aí a foto do lado direito. Igreja Maranata, lá no ano de 2016. Tá aí embaixo o endereço, ó. Rua Juvenal de Campos, número 1164, lá na cidade de Tatuí, no estado de São Paulo. O Salão do Reino, tá aí a fachada, você pode olhar à sua esquerda. E lá em cima à direita você vai ver que foi pintado, mas a fachada é a mesma. Tá ali o jardim, tudo direitinho. Igreja Maranata. O Salão do Reino, gente, lá em Tatuí, em São Paulo, tá aí o endereço para quem quiser ir lá verificar. Foi vendido para a Igreja Maranata. Gente, vocês viram aí? Eu quero dizer uma coisa aqui, lembrando que todo esse material
né, essa reportagem, a documentação, tudo isso está num canal na internet chamado TJ em Foco. O link para você acessar o site do TJ em Foco e conferir, comprovar tudo isso que nós estamos mostrando aqui, viu? O link está aqui na descrição do vídeo, viu? Nós vamos deixar aqui. Então, gente, vocês viram, não é? Quer dizer, aquela religião, aquela organização, aquela seita que prega o puritanismo, que diz que Deus, Jeová, ele não aceita nada que seja contaminado com coisas do mundo, que são impuras, que se carrega os utensílios de Jeová, não pode então ter contato nenhum com nada do mundo. Não é verdade? Nós vimos aí no estudo de A Sentinela, que foi estudado agora há pouco mais de um mês, semana de 2 a 9 de dezembro. Foi mostrado que uma pessoa, para se batizar, ela não pode ter nenhum tipo de contato com a religião falsa. Foi mostrado que Jeová Deus, ele não aceita nada que tenha a ver com a religião falsa, como eles dizem. Eles dizem, inclusive, que tem que tomar uma posição muito firme com relação a isso, porque Deus não aceita. Você não pode ter nenhum tipo de trabalho que envolva fazer uma manutenção. Se você for um pintor, por exemplo, for um eletricista, um bombeiro hidráulico, se você for um marceneiro, né? Se você trabalha, como tem o caso do irmão lá nos Estados Unidos, que está citado no livro de Raymond France, né? O irmão que trabalhava com sistema de segurança, ele foi desassociado porque foi lá na igreja instalar câmeras de monitoramento na igreja lá. Não pode, mas pode vender os salões do reino para as igrejas de Babilônia Grande, como eles dizem, né? Agora aqui, gente, alguns questionamentos, né? Algumas indagações. O salão ele é construído com dinheiro doado pelos irmãos, né? O terreno é comprado com dinheiro doado pelos irmãos e é construído com mão de obra voluntária e também com dinheiro que é doado pelos irmãos para a compra do material. Aí talvez alguém diga assim, não, mas a associação, ela manda, ela empresta para a congregação. Empresta, é verdade, né? Depois de passar por uma análise, depois de ser feita a petição e de se passar por uma análise, normalmente, né, a associação Betel ele realmente empresta. Mas o dinheiro que Betel empresta é dinheiro que foi doado pelos irmãos, não é verdade? Tem um detalhe. Tanto o dinheiro para a compra do terreno como para a construção do salão, esse dinheiro é pago pela congregação ou pelas congregações que vão utilizar aquele salão. Um salão desse sendo vendido, como a gente viu aí, nenhum irmão vê um centavo desse dinheiro. Quer dizer, Betel empresta o dinheiro, né? A organização da Torre de Vigia, ela empresta o dinheiro, você paga o dinheiro com juros, paga tudo direitinho lá, e depois que é vendido, você não vê nada, o dinheiro vai para eles também. Quer dizer, gente, precisa de dízimo? Isso é um negócio da China, como diz o outro. Não é verdade? Então vamos lá, vamos aqui a algumas ponderações. O primeiro foi esse aí, né? Aí é construído com mão de obra voluntária, alimentação voluntária, mas na hora da venda o dinheiro, Betel, Torre de Vigia. Outra questão, todos esses salões, Salão do Reino, Salão de Assembleia, o próprio Betel, né? Todas essas construções, gente, quando elas são finalizadas, elas são dedicadas a Jeová. É feita uma oração, né? A exemplo, eles normalmente mostram um exemplo do que aconteceu lá no templo, né? Quando Salomão fez aquela longa oração dedicando o templo a Jeová. Então esses prédios, eles são dedicados a Jeová, mas depois são tomados de Jeová para vender para a Babilônia Grande, ou promover a adoração falsa, como eles dizem. Eu pergunto, vocês estão lembrados daquela última frase lá na sentinela que eu mostrei, no parágrafo 18? Como é que Jeová teria se sentido se aquele irmão tivesse ido lá na fachada da igreja colocar aquela cruz, pintar, fazer o trabalho de marcenaria lá, né? Era o ganha-pão dele. Ele era marceneiro, aquele ancião. Como é que Jeová teria se sentido? Eu pergunto, como é que Jeová se sente? Como é que Jeová se sente? Está na sentinela, né?
o salão é construído, dedicado a Jeová, depois é tomado e vendido para o diabo, para a Babilônia Grande. Vocês percebem, gente, o tamanho da incoerência? Ou seja, tendo dinheiro, né, gente? Então essa é aquela religião que cobra fidelidade, que diz que os membros, se for no aniversário, se a pessoa lá do aniversário mandar um pedaço de bolo, você está participando da mesa de demônios. É essa religião aí, essa seita norte-americana, né? Então, gente, isso é para mostrar que nós não podemos seguir esses fariseus cegamente. A gente percebe que hoje isso virou um grande negócio. Só em imóveis no mundo todo, a Torre de Vigia tem mais de 200 bilhões de dólares em imóveis. Só para vocês terem uma ideia. Tá bom, gente? Então era esse o assunto que eu queria considerar com vocês. Até uma próxima. Desejo aí um bom fim de semana para todos. Hoje é sexta-feira à noite. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.